Bem-vinda, minha amiga, minha irmã querida. Eu sou a Letícia, em nome de todo o Ministério de Mulheres, eu espero muito que esse vídeo sirva de encorajamento para você. Nós vamos cantar uma canção agora, o nome dela é Cântico Celeste, e se você quiser, me acompanha com as suas palmas. Muito bom louvar o nosso Deus, né? Agora, a Laura, pedagoga, casada, mãe de uma filha adolescente, vai trazer pra gente o que a Bíblia tem ensinado pra ela e pra tantas outras mulheres que ela tem ajudado com um coração servo e amoroso. Olá, irmãs. É uma alegria, mas é também um grande desafio. É a primeira vez que eu estou me dirigindo à igreja como um todo e é a primeira vez que eu estou gravando um vídeo. Apesar de ser professora há tantos anos e já ter feito tantas palestras, tantos encontros, está sendo muito difícil gravar esse vídeo. Tenho ficado tensa, tenho gaguejado, tenho embaralhado minhas ideias, mas eu peço muita compreensão de cada uma, porque o meu desejo sincero é compartilhar o que eu tenho vivido e que isso possa ajudar vocês nos seus dias de desafios que nós estamos vivendo. Então, por favor, encham seus corações de compaixão e me ajudem com paciência na audição. Eu tenho me sentido muito desafiada, né? Agora, nesse vídeo, mas também nas situações que estamos vivendo, né? A pandemia, a crise econômica, a crise política que estamos tendo no nosso país. Todas essas coisas me trazem muitas incertezas, muitas dúvidas, muitas inseguranças. E isso tem me desafiado a buscar respostas, né? Eu tenho que enfrentar, eu tenho que responder
as necessidades de cada dia que eu estou vivendo. Eu já estou quase 2 meses em casa, somente em casa, em isolamento social com meu marido e minha filha, e longe dos meus irmãos que moram em Duque de Caxias, e que é uma grande preocupação para mim, porque lá não tem acontecido o isolamento social como se deve, então os riscos de contaminação é muito grande, eles também precisam trabalhar, saem diariamente, e também sei das dificuldades do sistema de saúde lá. Então isso tem trazido um desafio muito grande ao meu coração para vencer o medo, para vencer a ansiedade, que eu sei que muitas podem estar vivendo também. Então, alguns, como eu, estamos em casa, podemos estar em casa e estamos temendo muito pela contaminação pessoal e dos nossos entes queridos. Alguns estão vivendo dificuldade de sobrevivência, o desemprego, a impossibilidade de realizar seu trabalho, porque depende de estar no lugar com outras pessoas, e isso está sendo impedido no momento pelas autoridades. Outros estão nas ruas, tendo que trabalhar, porque são consideradas atividades essenciais. Alguns estão na zona de frente dessa luta, né, no serviço de saúde, algumas de nós. Então, tem sido muitas as situações, né? Nossa rotina em casa mudou muito, né? De repente, nós estamos impedidas de sair, de repente estamos com a nossa casa cheia, o marido, os filhos, às vezes recebemos até alguns agregados para ajudar, para socorrer, para cuidar nesse período. Sim, muitas coisas estão acontecendo. Temos ainda que conciliar muitas tarefas, o cuidado da casa, o trabalho em casa, respondendo às necessidades dos nossos empregos, muitas estão trabalhando de casa. Temos que ajudar nossos filhos, cada uma com idades bem diferentes, né? Na igreja temos uma diversidade muito grande, tem algumas que são mães de bebês e tem que lidar com essa situação. Alguns que estavam na creche, então tinha uma rotina e agora não tem. Isso traz também tanta desequilíbrio para eles, tanta ansiedade, tanta angústia no coraçãozinho deles. E às vezes a gente não sabe como lidar. A gente não sabe o que responder para eles, né? Alguns já com os filhos mais velhos que precisam de orientação e a gente se vê como professora sem nunca ter sido. E aí a gente vê também, às vezes, o desejo deles de não fazer as atividades, a dificuldade de encarar as atividades sem os colegas, sem a ajuda de um professor. Enfim, são muitas as situações, né? Ainda temos as mulheres que são chefes de família, que não contam com a ajuda de um marido para sustentar nesse momento, nas suas dúvidas, nas suas tristezas. Temos também as senhoras, as viúvas, que já estão vivendo sozinhas e que não contam, talvez, com a visita dos seus filhos, dos seus netos, estão acostumadas, e temos que suportar tudo isso. Como vocês, eu também estou buscando respostas, porque tem muitas perguntas no ar, mas respostas a gente não encontra, nem na ciência, nem na política. Então eu tenho buscado muito a palavra de Deus. E nelas, em algumas escrituras, eu encontrei uma força muito importante que tem me ajudado muito. É isso que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje. A primeira escritura é 2 Coríntios 4, de 6 a 9. E ele diz assim, na linguagem de hoje, está escrito assim: O Deus que disse que da escuridão brilhe a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Esse versículo me lembra um tempo de escuridão. A gente está num caminho muito escuro porque a gente não tem respostas. A gente não tem esperança da ciência ainda com remédio, com uma vacina, com uma certeza de quando vai acabar o isolamento.
de quando vai melhorar a economia, de se vamos recuperar o emprego perdido, enfim. Mas há uma promessa aqui, que esse Deus, ele faz brilhar no nosso coração a luz. E a luz, como em Salmos também fala, é a palavra de Deus. Então isso eu tenho me confortado, lido mais a minha Bíblia, estudado mais, meditado mais, no tempo que me sobra. Seguindo a Escritura, ele diz: porém, nós temos esse tesouro espiritual, que somos o pote de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Então, esse versículo me chama a atenção que eu sou um pote de barro. Então, eu sou frágil, eu tenho pouco valor para esse mundo, talvez, mas eu me torno algo muito especial porque Deus habita em mim, porque o Espírito Santo de Deus me torna viva, me torna ligada com o poder de Deus, esse poder que é supremo e que pertence somente a Ele. E é nesse poder que eu tenho confiado para me levantar todos os dias e seguir a cada tarefa que eu tenho que realizar. Continuando, no versículo 8, ele diz: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Aqui eu vejo que Paulo reconhece que na nossa vida como cristãos nós teremos aflições. É justo que sintamos medo, que sintamos angústia, que sintamos ansiedade. Faz parte da nossa natureza fraca, como potes de barro. Mas não somos derrotados, porque temos o poder de Deus a nosso favor. Depois ele continua: algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Então temos muitas dúvidas nesse momento. Todas essas que eu já relatei são dúvidas do meu coração hoje. Não tenho respostas, mas eu tenho tido a ajuda de Deus para não me entregar ao desespero. E é isso que eu quero muito, minhas irmãs, que vocês lutem com todas as forças, orando, louvando, conversando umas com as outras, fazendo o que for preciso para estar perto de Deus e receber dele essa vitória, de não ser derrotada, de não ficar desesperada. Porque a aflição sem medida, o desespero, nos leva a sentirmos coisas muito ruins, como, por exemplo, falta de ar, como, por exemplo, taquicardia, como insônia, medos desproporcionais. E isso tudo nos paralisa, nos deixa sem ação, até para as coisas mínimas que precisamos fazer diariamente. Também sobrecarrega já o peso que temos de tantas responsabilidades como mulheres em casa. Mas a mesma Escritura, no versículo 9, afirma que temos muitos inimigos, e os inimigos são esses sentimentos que nos paralisam. Mas ele também nos dá uma esperança, não nos falta um amigo. Então, não nos falta um amigo Jesus, para descermos sobre ele nossas situações, nossas necessidades, nossas dificuldades, enfim, tudo que está angustiando o seu e o meu coração. Temos também o convívio cristão, que agora não se faz presencialmente, mas se faz através da tecnologia. Essa tecnologia que eu tenho tanto que aprender, porque é bem difícil para mim. Estou aprendendo várias coisas, fazendo até exercícios, porque algumas eu não consigo gravar logo de primeira vez. Então, eu quero também aproveitar essa oportunidade para agradecer as irmãs que têm mandado escrituras, tempos com Deus, orações, devocionais. Acho que eu tenho falado pessoalmente, por ligação, por chamada de vídeo, os encontros que eu tenho tido na minha igreja em casa, tem sido muito especial e extremamente importante
e essencial para que eu me mantenha em pé a cada dia com confiança em Deus. Eu quero agradecer muito essas irmãs. Quero agradecer muito as pessoas que têm orado por mim, que têm me incentivado a ler cada vez mais a minha Bíblia e têm às vezes me ajudado a encontrar saída para pequenos problemas dentro da minha casa que eu tenho. Eu quero muito agradecer a todas elas. Aqui ainda fala que às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Então, nós temos um ministério de oração que tem me dado muita alegria, porque apesar de ter uma lista de pessoas que estão sendo acometidas desse vírus, e nós oramos regularmente todos os dias, nós também temos tido muitas boas notícias. Nós não fomos destruídos. Muitos estão já em casa, muitos estão já recuperados e outros em recuperação crescente. E isso me alegra muito, isso me dá muito ânimo para enfrentar o meu medo, a minha covardia, às vezes, a minha aflição por não ter controle sobre as situações, a minha ansiedade que me faz querer controlar o que eu não tenho controle, porque o controle só pertence a Deus. E esse poder somente Ele tem. Então, eu quero muito encorajar vocês a buscarem umas às outras e também a palavra de Deus, principalmente. Eu quero também compartilhar com vocês que no início foi muito difícil para mim organizar meu tempo. Eu penso que algumas também podem estar com muita dificuldade, principalmente as que estão mais atarefadas com esses trabalhos do emprego, da casa, da escola dos filhos, de receber pessoas em casa. Eu creio que as tarefas e o acúmulo de tarefas possa estar sobrecarregando o coração de vocês. E eu, no início, fiquei também muito perdida, mas até a oração e o compartilhar com as irmãs sobre isso me ajudou muito a voltar à minha rotina. Eu já vivia em casa porque eu sou aposentada e eu já estava há bastante tempo com os meus cuidados da casa bem organizados, mas eu fiquei meio perplexa. Eu não sabia muito bem por onde começar, o que era mais importante. E buscando a ajuda de Deus em oração e também falando com as minhas irmãs, eu percebi que é importante a gente ter um horário para acordar, um horário para dormir, um horário para servir as refeições, um horário para fazer as tarefas, quaisquer que nós precisamos, ou cuidado da casa, ou as tarefas da escola com as crianças, ou mesmo passar um tempo com elas, conversando, falando dessas situações, porque elas estão ouvindo, elas estão sabendo, elas estão sentindo as nossas emoções, mas elas precisam de um acolhimento, elas precisam brincar também, porque tudo foi tirado delas de repente, e elas não entendem, assim como nós também não estamos entendendo muita coisa. Então precisamos ter muita compaixão, muita misericórdia dos nossos filhos, termos paciência com a irritação que às vezes sentem, com as respostas mal dadas, que também acontece aqui às vezes. Enfim, nós temos que nos carregar de energia que vem do Espírito de Deus, porque nós mesmos não temos, eu pelo menos não. E ao reconhecer que eu não tenho, eu lembrei de Moisés, na saída do Monte Sinai, pedindo a Deus que revele seus planos, pedindo a Deus que mande alguém para acompanhá-lo nessa travessia. Eu também tenho esse desejo de saber o que vai acontecer, de que eu tenha alguém do meu lado para ir junto comigo nesse passo a passo de cada dia, mas até o momento eu não tive essa resposta. Mas Moisés também não teve. O que Deus respondeu a Moisés foi muito diferente do que ele imaginou inicialmente. Embora ele tenha suplicado, ele tenha buscado, ele tenha falado várias vezes, assim como eu tenho feito isso todos os dias nos meus tempos com Deus,
O que Deus disse foi o seguinte, Êxodo 33, 14. Deus disse, eu irei com você e lhe darei a vitória. Irmãs, essa escritura tão curta tem me animado muito. Na verdade, é ela com que eu me seguro. Quando vêm os pensamentos negativos, os sentimentos, a aflição, eu repito para mim mesmo, às vezes em pensamento, outras vezes em voz alta, eu digo, Deus, o Senhor vai comigo, o Senhor está comigo, o Senhor vai me dar a vitória. Não sei no futuro, mas a vitória hoje sobre esse pensamento que está me tirando a paz, que está me tirando a alegria, que está me impedindo de fazer a minha tarefa de casa, seja o almoço, seja lavar a roupa, seja varrer a casa, não importa. Às vezes a gente fica tão tomado por esses sentimentos que a gente não consegue fazer o básico. Então, essa escritura eu tenho repetido, para que fique no meu coração como luz que Deus está comigo. Não importa o que eu passe, mas Deus está comigo e está com todos aqueles que eu amo também, e Ele vai nos dar a vitória. Eu não sei de que vitória nós vamos precisar, de quantas e quais, mas eu confio que Deus vai nos dar a vitória. Enfim, isso tem me ajudado bastante. Uma outra escritura que eu quero compartilhar com vocês é 2 Pedro 1, de 3 a 8. Essa escritura é muito conhecida das minhas amigas lá da igreja de Benfica. Eu li várias vezes o ano passado, quando estivemos juntas, naqueles tempos incríveis, com café, onde nós estávamos nos nossos tempos de mulheres, onde conversamos muito sobre essa nossa condição de ser mãe, de ser esposa, de ser filha de Deus. E essa escritura me anima muito porque nos primeiros versículos ela fala do poder de Deus. E eu vou ler para vocês agora e vocês vão entender. Ela diz assim no versículo 3: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Aqui é uma promessa de Deus, e essa promessa me animou muito o ano passado, e eu vi muitas vitórias na minha vida, no meu caráter, na minha relação com a minha filha, com meu marido, porque Deus me supriu com seu poder de dons maravilhosos e preciosos, coisas que eu nem imaginava que tivesse, mas Deus me completou, me deu, me ofereceu, proveu. E esses dons, ele também relata aqui nessa escritura como exercícios, né? Então, que esse tempo também com as nossas famílias em casa, com nossos filhos, com nosso marido, com quem estiver nos acompanhando, ou até mesmo sozinhas, que nós possamos exercitar essas qualidades nos pequenos gestos diários, né? Seja numa palavra, seja no servir um alimento, seja no silenciar diante de uma acusação injusta. Eu não sei exatamente o que vocês passam, mas eu vivo às vezes todas essas coisas. Então ele diz assim: por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. A bondade juntem o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e à perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês a tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu tenho colocado um foco nessas qualidades, aproveitar a oportunidade que eu tenho hoje de estar com meu marido, de estar com a minha filha, de ligar para uma amiga, de atender os meus irmãos que estão longe, de mandar uma mensagem para os meus sobrinhos, enfim. Eu tenho buscado praticar a bondade, buscar o conhecimento das informações que possam ajudar eles a enfrentar as suas lutas, da palavra de Deus, dos louvores que eu tenho recebido de algumas irmãs. Muito obrigada, eles me ajudam muito. E tenho ajudado também a outros, porque eu compartilho com os meus vizinhos, compartilho com amigos de trabalho que tive. Enfim, tenho aproveitado a oportunidade para divulgar muito o conhecimento de Deus, para divulgar os cultos da nossa igreja a outras pessoas que não participam e nem têm, talvez, um relacionamento com Deus. Tenho aproveitado para falar de Deus às pessoas. Tenho pedido muito a Deus domínio próprio para calar quando a irritação vir, a resposta às vezes que não devo dar, o tom da minha voz que às vezes se amplia muito dentro da minha casa e eu preciso aprender a falar mais baixo, a falar de maneira mais delicada, mais gentil. Eu preciso também praticar muita perseverança de cada dia, retomar as conquistas do dia anterior e avançar para as que eu quero alcançar no outro dia. Eu também quero incentivá-las à amizade cristã, porque isso faz crescer tanto o amor em nós e nos ajuda também a conhecer esse amor que Deus tem por nós. Mais uma vez, eu falo aqui do convívio cristão através da tecnologia, porque ele tem me ajudado muito, ele tem sido muito especial na minha vida e tem me dado forças para enfrentar cada dia desses dias. E uma coisa que me animou muito nessa escritura é que às vezes eu me sinto um pouco sem o que fazer, né? Às vezes o serviço acaba, todo mundo aqui é adulto, então eu já acabei, o que eu vou fazer, né? Eu sinto muita necessidade de ser ativa, de fazer muitas coisas. E produzir também, ver coisas prontas, acabadas, ver o resultado, isso é uma coisa muito forte no meu coração. E eu tenho aprendido que, praticando essas qualidades, Deus vai me tornar ativa e vai me tornar produtiva, não das coisas que eu estabeleço como necessárias, mas das coisas que Deus quer que eu seja, para Ele e para aqueles com quem eu convivo. Eu espero, minhas irmãs, que essa pequena oportunidade que foi me dada, mas um grande desafio que estou chegando ao fim, graças a vocês e a Deus, porque muitas oraram por mim, compartilhei dos meus medos ao fazer esse vídeo. Então, eu estou chegando ao fim com muita alegria, porque posso estar com vocês de alguma forma e quero muito encorajá-las a permanecerem firmes na fé que Deus tem nos dado. Muito obrigada, fiquem com Deus.